gostaria que o senhor iniciasse fazendo a sua apresentação pessoal e começasse com a abordagem do tema, com o seu entendimento. Ok? Muito bem. Olha, então, muito boa noite a todos os presentes. Eu começo por reiterar os agradecimentos do Dr. Carlos Chagas para participar neste bate-papo transatlântico, intercontinental, mas como se fosse em casa, na nossa língua de Camões, não é? É isso mesmo. Alguém saiu. Eu, como sabem, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na área do Direito Empresarial. Fiz a graduação, o mestrado e o doutorado em Coimbra, na Faculdade de Direito, sempre na área do Direito Empresarial, com um enfoque no direito da propriedade intelectual e das novas tecnologias. E hoje, de facto, quando olhamos para as grandes empresas do mundo, no top 10 estão 5, 6 grandes empresas das tecnológicas, não é? E que estão a olhar para a telemedicina como uma grande oportunidade de negócio, gigantesca. E o direito não pode ficar indiferente. O direito está ao serviço da vida, como dizia o Philipp Eck, o grande jurista germânico. E por isso eu tenho procurado desde novo acompanhar os desafios que as tecnologias colocam ao direito, em especial na ótica do direito empresarial, mas um direito empresarial de largo espectro, sensível, atento aos direitos humanos, atento à realidade económica e social, atento aos desafios culturais e não apenas o direito comercial mais juro, menos juro, digamos que tenho uma perspectiva um pouco mais alargada do direito à empresa, sendo que nas nossas sociedades, além dos organismos públicos, as empresas são o principal fator de dinamização social. Largas camadas da população, não quero, enfim, não tenho aqui números exatos, mas à exceção dos organismos públicos, do Estado, das prefeituras, nós temos as empresas como o grande polo aglutinador da vida económica e social. E por isso aqui também a minha homenagem às empresas pelo seu papel de cimento social. E aos empresários, a quem arrisca, a quem cria empregos, a quem faz a economia mexer, ainda que nem sempre dando certo e encontrando-se também situações às vezes menos abonatórias, mas de facto penso que a lógica empresarial é uma lógica que não está apenas preocupada com o lucro a curto prazo. O direito empresarial tem outras preocupações. Até se fala na civilização do direito comercial, não é assim? A ideia de que o direito comercial absorve e no fundo é apenas um ramo do grande direito privado. Ora bem, eu sou professor associado da Faculdade de Direito, nessa área do empresarial, também dou aulas no Instituto Superior de Contabilidade e Administração, chamada Coimbra Business School, também na área do Direito Empresarial. Colaboro com a Associação Portuguesa de Direito Intelectual, da Faculdade de Direito de Lisboa, onde vou regularmente, há mais de 20 anos, dar aulas no curso de pós-graduação, também cursos que há no Porto, e depois vou a congressos fora do país, conferências, trabalhos académicos. Digamos que eu sou sobretudo académico, embora também seja advogado, não estou neste momento a exercer e tenho a habilitação para advogado, mas de facto concentrei-me sobretudo no trabalho académico. Ora bem, tenho aqui um bate-papo, vamos ver quem está falando. Boa noite. Para Virino, boa noite. Eu trazia uma breve apresentação e, se me permitirem, vou passar a apresentá-la. Portanto, temos a telemedicina,
Eu vou passar imediatamente a seguir. Portanto, temos aqui os objetivos da telemedicina, os seus os principais benefícios, como sejam a redução de custos de hospitalização, a redução das emergências desnecessárias, dos tempos de espera, a melhoria do acesso a cuidados de saúde por parte de pacientes geograficamente distantes, e veja-se na importância de um país continental como o Brasil, que é a importância de populações mais distantes de São Paulo terem acesso a serviços de qualidade, a serviços de saúde de qualidade. A telemedicina torna isso possível. E também, no fundo, facilita a prestação transfronteiriça de cuidados de saúde e, a nível, por exemplo, da União Europeia, a criação do mercado de saúde a nível europeu. Temos vários tipos de telemedicina, de acordo com os autores franceses: a teleconsulta, a teleperícia, a televigilância, a teleassistência. E o que distingue estes diferentes tipos de telemedicina é consoante está presente o paciente ou o profissional, ou apenas profissionais, como sucede na teleperícia, ou, se não é um médico, se está presente um outro profissional de saúde. Enfim, é um quadro explicativo que ajuda a compreender a diferente realidade da telemedicina. Em Portugal, a telemedicina tem crescido significativamente o número de consultas, sobretudo agora com o Covid, não é? Porque foi, de facto, um grande impulsionador da telemedicina. E temos também, à escala mundial, a ideia de que a telemedicina permite o médico em casa. Consultas de telemedicina agora são mais fáceis. Ao coronavírus accelerated the rise of telemedicine. Portanto, a ideia de que este Covid veio teve um efeito benéfico, digamos que em termos de promoção da telemedicina. 5 razões pelas quais a telemedicina está cá para ficar, veio para ficar, e a ideia de que a telemedicina pode ser um fator de mudança no combate ao Covid. Portanto, tudo isto são artigos disponíveis na internet que quem quiser ter interesse em depois consultar poderá fazê-lo. Ora bem, a primeira questão do ponto de vista jurídico que se coloca na telemedicina é saber se é necessária uma autorização. Eu, se quiser fazer medicina pela internet, posso fazer ou não? Ora, na União Europeia considera-se que isso é um serviço da sociedade da informação e, portanto, há um princípio que é o da liberdade de prestação de serviços no mercado europeu. E a saúde é considerado um serviço também, de acordo com vários acordos do Tribunal Europeu. Ora, o princípio é o de que o profissional médico ou o profissional de saúde só precisa de autorização no estado de origem. Portanto, se eu estiver estabelecido em Portugal, eu só preciso das autorizações administrativas em Portugal. Não preciso de nova acreditação, nova credenciação em Espanha, em França, em Itália, na Alemanha. Estão a ver? Uma espécie de um passaporte comunitário. Se eu tiver no meu escritório, o meu consultório, a minha clínica em Portugal, eu posso providenciar serviços para toda a Europa. Não preciso de nova cédula, nova autorização em cada Estado, em cada país. Claro que se permite aos Estados adotarem medidas de exceção, portanto, restrições. A saúde pública justifica a tomada de restrições a essa grande liberdade. Mas essas restrições têm que ser necessárias, adequadas e proporcionais aos efeitos que se pretendem. Mas pense-se agora o que acontece com o Covid. O Covid mostrou que na Europa ainda há fronteiras. A velha liberdade de circulação de mercadorias, que nós pensávamos que já era um direito natural, ou quase a liberdade de circulação de pessoas, prestação de serviços, face a uma grande crise de saúde pública, ficou muito limitada. Hoje, o tráfego, portanto, o trânsito entre Portugal e Espanha é muito... As fronteiras estão fechadas, não é? Isto era impensável há 2, 3 anos, há um ano atrás. Pensava-se que isso era história, não é? Fronteiras fechadas era passado. E de repente vem o senhor Covid e mostra, em pouco tempo, que afinal que há fronteiras e que a União Europeia não é um território
completamente unitário, não, que é apenas uma associação de Estados, não é? De Estados soberanos. E, naturalmente, o Covid pode aqui justificar algumas restrições à telemedicina, ou não, mas todas elas, as restrições, naturalmente, terão que continuar a ser, uma vez que estamos num estado de... Em Portugal, neste momento, estamos no estado de como é que é? Estado de emergência? Não, o estado de emergência já passou, agora é o estado de calamidade, acho eu. Mas, entretanto, parece que o vírus está novamente atacando, então a coisa está ficando outra vez feia. Bem, telemedicina, os primeiros princípios vêm da Declaração de Tel Aviv, de 99, da Associação Médica Mundial. Na Europa não há um regime geral de telemedicina, nem coisa que se pareça. Estas profissões ainda são muito reguladas a nível nacional e tendo em conta, portanto, depois os códigos deontológicos das profissões. Ora, e é justamente no Código Português Deontológico que vamos encontrar o Regulamento 707/2016, um capítulo dedicado à telemedicina e que nos diz que a telemedicina em Portugal é permitida. Aliás, já o anterior regulamento permitia a telemedicina. Isto não é uma novidade. Não é uma novidade. Em contrapolo, fazendo a comparação com o Brasil, depois o Dr. Carlos Chagas dir-nos já melhor, não é? Mas nós temos a resolução de 2002, que define a prestação de serviços através da telemedicina, mas que, enfim, abre a porta, mas de uma forma assim fica entreaberta, não é? Depois temos a resolução de 2018, que vem permitir a utilização generalizada da telemedicina, mas logo, passado meia dúzia de meses, o Conselho Federal revogou essa resolução. Enfim, houve uma grande reação por parte da comunidade médica, o receio de que os charlatães, não é, de que pessoas que não são médicos se fizessem passar por médicos, o problema da burla, da fraude informática, não é? São preocupações legítimas, porque parece que não é qualquer um que é médico. Para ser médico tem que ter uma formação, tem que ter uma graduação, tem que fazer a residência, não é? A especialidade. Não é médico só porque se lembra de manhã. Olha, hoje sou médico, não é assim que funciona. Isto não é uma brincadeira, para não. A medicina não é andar a brincar aos médicos e aos enfermeiros. E, portanto, naturalmente que temos que ter cautelas, sobretudo num país tão grande como o Brasil, em que o controlo nem sempre é fácil, não é assim? O controlo. Todavia, o Covid, o coronavírus veio, enfim, por força da necessidade, autorizar novamente a utilização da telemedicina. Depois o Dr. Carlos Chagas poderá dizer-nos melhor em que termos, não é? Mas cá está, algumas notícias de liberação da telemedicina para conter o coronavírus. Em Portugal temos o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, diz que a telemedicina não é proibida, mas deve respeitar a relação médico-paciente. Portanto, a ideia de que o médico tem liberdade de praticar a telemedicina e não é obrigado a emitir opinião à distância se não tiver conhecimento ou informação suficiente sobre o paciente. Ou seja, a ideia de que o médico é soberano, é livre. Se o médico não quiser fazer medicina, não pode ser obrigado. É isto que diz o nosso Código Deontológico. E, portanto, não pode ser acusado de negligência ou de omissão por se recusar a fazer telemedicina. Estão a entender? Portanto, ele não tem o dever de fazer a telemedicina. Agora, se o quiser fazer, pois, naturalmente, tem que assegurar que a equipa tem todas as competências, que os sistemas informáticos, que toda a tecnologia, os procedimentos têm qualidade, asseguram a confidencialidade, a proteção dos dados pessoais dos pacientes e, portanto, no fundo, passa a fazê-lo por sua conta e risco, não é? É claro que depois temos uma situação específica que se refere à referenciação para a primeira consulta de especialidade hospitalar dermatovenereologia no SNS, em que tem que ser feita obrigatoriamente através de telerastreio dermatológico. Portanto, há uma captação de imagens pelo médico de família
e ao médico de família que envia essas imagens para o médico especialista. E, portanto, esta primeira consulta, em que o médico de família tem apenas um papel, digamos que, de coletor de dados, não é? Ou até pode ser o enfermeiro, mas depois isso é enviado para normalmente é o Hospital Central da região, onde tem todos os especialistas, não é? Isto aqui sim é obrigatório. E daí que a tal liberdade de telemedicina do código deontológico não é absoluta, porque no campo da dermatologia temos esta obrigação de fazer o telerastreio. Mas claro, Portugal já tem um histórico interessante em matéria de telemedicina, o Centro Nacional de Telesaúde, criado já em 2016. Temos várias aplicações do software de registro clínico S-Clínica, a plataforma de dados de saúde live, o registro de saúde eletrónico, a área do cidadão, permite marcar consultas, renovar a medicação, consultar o boletim de vacinas digital, verificar os tempos de espera para cirurgias ou para consultas. A prescrição eletrónica médica, isto hoje é por defeito, digamos assim, hoje os médicos, quando passam uma receita, é pela internet, é em formato eletrónico. Para não o fazerem, têm que se declarar inaptos para a via eletrónica, o que tem sempre o seu que é um pouco de... Não é? O médico tem que dizer que não consegue trabalhar com os meios eletrónicos e por isso é que passa a receita em papel. Enfim, há aqui algo vexatório, não é? Mas enfim, a verdade é que temos médicos com 80 anos que ainda estão no ativo e muitos nunca aprenderam, nunca quiseram ou nunca não acompanharam as tecnologias, mas continuam médicos, não é assim? Continuam médicos, não se pode obrigar essas pessoas a passar a trabalhar com o computador se eles não sabem. Mas lá está, têm que declarar que não sabem, o que tem sempre a sua... não é simpático. Os exames sem papel, depois temos as aplicações MySNS e MySNS Secretária, portanto isto tudo pode andar no telemóvel, no celular, não é? No smartphone, podemos ter estas aplicações do SNS. Temos também os diferentes tipos de atos de telemedicina que são praticados no âmbito do SNS, da teleconsulta, da telemonitorização, o telerastreio, o telediagnóstico, a telereabilitação e a teleformação. Eu vou avançar, não temos tempo a ver tudo isto em pormenor, não é? Diria, por exemplo, apenas no caso da telemonitorização, trata-se de monitorizar a distância parâmetros biomédicos do paciente, tais como a pressão arterial, ritmo cardíaco, glicemia capilar, peso, oximetria e temperatura. Particularmente relevante nas doenças crónicas, como a doença pulmonar obstrutiva crónica, previne internamentos e idas à urgência. Dizer ainda o seguinte, uma questão muito importante no campo da telemedicina tem a ver com o reembolso das despesas, seja o reembolso pelo Estado, através por exemplo, quem tem a ADSE, que é uma espécie de um sistema de saúde dos funcionários públicos, a pessoa faz uma consulta num consultório privado e depois o ADSE comparticipa, reembolsa, ou com medicamentos também, ou com dispositivos médicos, implantes, ou intervenções cirúrgicas, não é? Isso é feito. Ora bem, aí põe-se um problema, porque é o seguinte, se não houver o reembolso de despesas na telemedicina, as pessoas não vão sair do seu mercado local da medicina e com isso não há mercado único da medicina, da saúde na Europa. Até a ideia de que na telemedicina as despesas também devem ser reembolsáveis. Estão a entender? Se eu estou em São Paulo, ou se eu estou no Rio, ou se eu estou, por exemplo, no Recife, não é? E se vou ter uma consulta, vamos supor, em Santa Catarina, eu tenho o direito a ser reembolsado pelas despesas de saúde que fiz em Santa Catarina, como se tivesse feito no Recife. E quem diz com o sistema público, diz também com os seguros privados. Portanto, a ideia é de que não é necessária autorização para poder fazer despesas de saúde e depois obter o reembolso. Todavia, aqui temos que ver sempre a exceção, a lei
prevê a possibilidade de exceções. O que está definido na portaria 191/2014, que estabelece cuidados de saúde transfronteiriços, cirúrgicos, lá está, cirurgias, que exigem o internamento durante pelo menos uma noite, o que pela telemedicina, enfim, não será o caso, e que exijam recursos a infraestruturas ou equipamentos médicos altamente onerosos e de elevada especialização. Portanto, eu não vejo como é que estes requisitos, que exigem uma autorização, para efeitos de autorização expressa do tratamento transfronteiriço, ser reembolsado no estado de origem, não vejo que isto impeça o recurso à telemedicina. Entretanto, por força do Covid, vimos que a ADSE avançou com o financiamento de teleconsultas, instituições de seguimento ou primeiras consultas, quando a situação clínica do beneficiário não permita aguardar pelo fim do período de contingência e não seja enquadrável numa situação de urgência médica presencial. Para o efeito, devem solicitar, através da ADSE direta, os códigos e preencher o formulário disponível. Depois já é uma norma, a norma 10/2015, e depois a questão da faturação, que é muito importante para efeitos de lá está do reembolso. Diz-se que o prestador deve enviar um e-mail ou SMS ao beneficiário confirmando que efetuou a faturação da teleconsulta à ADSE e informando que o beneficiário tem 7 dias corridos para proceder à respectiva confirmação na área autenticada da ADSE direta, em histórico da CESAR, sem o qual a ADSE não procederá à respectiva comparticipação. Então, haverá aqui um procedimento de autenticação para também prevenir fraudes, não é? O valor da teleconsulta é idêntico ao da consulta presencial, sendo aplicáveis os mesmos valores de financiamento pela ADSE e pelo beneficiário. Claro, a lei só fala em teleconsulta e a questão que se coloca é, então, se for a telecirurgia, não é? Que cada vez mais é possível com cirurgia assistida por robôs e tudo mais. Mas bem, Carlos... Eu estava observando a sua apresentação e sob o ponto de vista das questões que envolvem o histórico da telemedicina, mundialmente falando, realmente os primeiros passos em 2002, né, aqui no Brasil, e em função daquilo que propôs o CFM, com a norma 1643 de 2002. A resolução do Conselho Federal de Medicina em dezembro de 2018, e em seguida nós entramos caminhando aqui com o CFM em 2019, uma resolução 2228, para o momento que nós estamos avançando agora com a Covid. A Covid virou um catalisador de todos os movimentos mundiais na direção da telemedicina. E eu diria que pegou a gente aqui com as calças na mão, né? A grande maioria de nós aqui no Brasil não temos a vivência, a experiência, o uso das mídias, principalmente a intenção do diagnóstico e a construção da relação médico-paciente através da telemedicina. O que nós temos observado, estamos em vias de publicar um artigo a respeito aqui no Brasil, o que nós temos observado um grande número de pessoas que estão vendo na telemedicina uma oportunidade de atender às necessidades das nossas dimensões continentais. Então, seria interessante que um médico, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Recife, ou no sul do Brasil, pudesse prestar um atendimento a um indivíduo que solicita em qualquer lugar. Isso é muito interessante, por exemplo, quando a gente olha para aquela pessoa que está na Amazônia, né, para aquela pessoa que não tem acesso a um grande especialista ou um especialista já construído com a formação técnica necessária, pelas questões locais de difícil acesso. Nós estamos entendendo aqui no Brasil, com as discussões que a gente tem conseguido fazer, que é extremamente interessante o uso disso com um paciente que você conhece.
Então, aquele paciente que está no consultório, que fez um atendimento, que foi para casa com um diagnóstico, com uma receita, e através da telemedicina você tira dúvidas, você vê a evolução do caso, com uma enorme dificuldade de aceitação para a primeira consulta. O que se fala aqui no nosso meio é a grande dificuldade em promover, a construir a relação médico-paciente na primeira consulta, né? Concluir esse momento através do uso da telemedicina com as suas limitações para o médico, né? O exame físico, especialmente, e com uma atenção redobrada voltada para a teleperícia. Nós aqui temos tido algumas discussões a respeito sobre isso e a nossa legislação em construção. Então, a teleperícia e a telemedicina aqui para nós é uma grande novidade, né? Alguns convênios aqui no Brasil já estão disponibilizando plataformas para que médicos conveniados possam fazer atendimento aos seus credenciados, né? Pacientes credenciados conseguem acessar aqueles médicos que fazem treinamento para atendimento, como a Unimed aqui no Brasil, né? E interessante, provocando uma coisa que nós nos questionamos algumas semanas atrás. Um médico no Rio poderia atender com o CRM do Rio, aqui no Brasil, um paciente que o procurou de São Paulo, por exemplo. Essa questão ainda precisa de regulamentação aqui para nós. Eu observei que na Europa isso já está vencido, né? Você pode estar em Portugal e atender a uma pessoa em qualquer outro país europeu, e aqui nós temos essa discussão ainda por fazer. Como faremos para esse atendimento? Ou um colega que está em Portugal, em trânsito, morando em Portugal, faz um atendimento de um paciente no Brasil. Eu fiz um levantamento bibliográfico ontem, professor, com o objetivo de me preparar melhor e tentar fazer algumas provocações ao senhor. Encontrei muitas referências bibliográficas nos últimos 5 anos em PubMed, envolvendo perícias psiquiátricas. Eu acho que, dentro da leitura que eu consegui fazer, isso acho que talvez seja a área com maior avanço, internacionalmente falando, em relação ao uso da telemedicina. A telemedicina na dermatologia se mostra talvez também bastante profícua, e a questão da robótica na telecirurgia. O senhor poderia nos falar alguma coisa um pouco mais, aprofundar um pouquinho essa questão com a sua vivência aí na Europa? Como é que isso funciona? Em que estágio se está? Muito bem, quanto à questão da robótica, não é? Ora bem, eu sou dos que pensam que a relação médico-paciente não permite a substituição do médico, pessoa humana, por um robô. O robô não é uma pessoa, o robô é uma máquina e, por isso, pode auxiliar, naturalmente, pode ser utilizada como um auxílio, mas não podemos substituir os médicos por aplicações informáticas e robôs. Não é? Essa coisa de que de repente podemos ter a Google a fazer de médico, sinceramente, não vejo isso com bons olhos. Se ela fizer o curso de medicina, nessa altura, pode ser médica. Depois temos outras situações, que é a utilização de robôs para fazer cirurgias. Sobre, por exemplo, aquelas cirurgias da próstata. O Da Vinci é muito utilizado para... Porquê? Porque tem mecanismos de controle automático, como os automóveis, no fundo, e por isso o risco de erro está controlado. Tem travões automáticos, tem parâmetros, não permite... Se o médico tem um movimento brusco, não é? Se o médico adormece, o próprio robô controla e não permite...
portanto, permite controlar a falha humana. E, portanto, o que eu imagino é que essas tecnologias cada vez mais sejam obrigatórias, enquanto condições de boa prática médica, não é? Ainda não são obrigatórias. É a mesma coisa, já são? Não sei. É a mesma coisa que fazer-se um ataque, ser ou não obrigatório no procedimento, fazer um ataque a quem está inconsciente, não é? Ou para saber se teve um AVC. Não podemos ir lá só com abrir os olhos a ver se mexe ou não. Hoje em dia há toda uma tecnologia de ataque que permite saber se a pessoa se tem um derrame, se não tem, o que é que lhe aconteceu na cabeça. A mesma coisa com análises, muitas análises que se fazem, isso tudo é automatizado. Portanto, isso vai sendo incorporado na boa prática médica, a utilização das novas tecnologias, sim. Agora, a meu ver, não podemos substituir o médico pelo robô, não. Temos depois casos, na Europa eu não conheço muito, pelo menos ainda não há assim grandes. Nos Estados Unidos da América, aí da América do Norte, temos casos muito interessantes. Da Califórnia, que também é aí o país do Silicon Valley, não é? O país é os Estados Unidos, ou o estado da Califórnia, e tem um caso muito interessante, que é um paciente que foi operado, sofreu sequelas, e pôs uma ação contra a clínica, dizendo que a clínica lhe tinha causado danos contra a sua integridade física. E então a clínica foi condenada, mas depois a clínica disse: bem, mas a culpa não é nossa, a culpa é do fornecedor do robô, porque aquilo tinha sido uma operação com robô, assistida por robô. Então, isto, o robô foi defeituoso. Ele pergunta: quem é responsável? É quem utiliza o robô ou quem fornece o robô? Não é? Ou até quem concebe, quem o... E aqui temos, neste caso em concreto, entendeu-se que não era tanto um problema de defeito do robô em si, não havia um problema de product liability, de responsabilidade do produtor, não estava em causa um defeito da máquina, o que estava em causa era um defeito do fornecedor. Porquê? Porque não tinha dado formação suficiente à clínica. E, portanto, a ideia de que quem vende estas tecnologias para clínicas, para hospitais, tem que certificar, tem o dever de certificar que quem compra para aquele fim fica devidamente capacitado de utilizar aquelas tecnologias. E o que se provou neste caso é que eles venderam a máquina, puseram um manual de instruções lá dentro como se fosse uma máquina, uma lavadeira de roupa, uma lavadora de roupa, está a ver? Tem um manual de instruções, leiam e aprendam sozinhos. E o tribunal disse: não pode ser assim. Nestas tecnologias mais sofisticadas, e tendo em conta o risco, não é? Há um dever de formação. Portanto, a entrega só é perfeita se houver uma boa formação por parte do vendedor. Não basta entregar a mercadoria e o manual de instruções, não. Tem que dar formação. Tem que capacitar o cliente, não é? E então foi responsabilizado. O vendedor foi responsabilizado por não ter dado a formação suficiente. Interessante. Professor, o professor Paravdino está nos questionando aqui sobre o fato da justiça brasileira estar conclamando os peritos a atenderem na realização de perícias, e ele afirma que por telemedicina, mas não garante nenhuma imunidade contra os processos que poderiam ser levantados pelos advogados. Ele está perguntando como isso ocorre em Portugal. Eu peço desculpa, eu se calhar não percebi bem. Peço desculpa. Importa-se repetir? Sim, ele está fazendo um comentário extenso aqui
e nos questiona sobre as questões que envolvem as perícias judiciais por telemedicina. Ok. Porque aqui no Brasil a gente está sendo nomeado e conclamado a fazer. Existe uma série de aspectos que envolvem resolução do CNJ aqui no Brasil para que a gente faça telemedicina, mas ele nos questiona que não há garantias para a imunidade do perito na realização do ato. Pois. E deixa a gente numa situação de talvez uma apreensão dos processos judiciais em função disso. E ele pergunta como é que isso ocorre aí em Portugal. Relativamente, portanto, às teleperícias, a responsabilidade entre os médicos, não é? Se há um erro, alguém pede uma perícia, a perícia, aí há uma responsabilidade de cada médico. Portanto, a responsabilidade não é solidária, não é? Ao contrário, porque isto não é considerado um ato comercial. Se forem médicos diferentes, se forem a mesma empresa, aí a empresa é que responde pelos auxiliares e, portanto, perante terceiros. Mas, se forem, por exemplo, médicos independentes, médicos que têm a sua clínica independente, não é? Nessa altura, a culpa de cada médico tem que ser apreciada individualmente. E um médico, não, em princípio, não responde pelo outro. Não há aí uma responsabilidade solidária, não. Não sei se ficou claro. Isso é muito importante também para efeitos dos seguros, do seguro, não é? Portanto, porque no seguro, o médico, portanto, o seguro só vai cobrir o risco que achar que deve cobrir. Portanto, a seguradora pode assumir um risco contra todos, um seguro contra todos os riscos. Mas, claro, isso vai encarecer muito o seguro para o profissional, né? E por isso, aí a responsabilidade é individual. O professor Paravdino está conosco aqui. Você quer fazer algum comentário, professor? Pode abrir o microfone. A minha pergunta é mais quanto à responsabilidade, porque quando fazemos uma teleperícia como desejava os juízes, acontece que a parte perdedora sempre entrará com processo contra o perito, porque ele deixou de fazer o exame presencial. Isso é líquido e certo. O que eu queria saber é lá na Europa, como tem procedido nesses casos, porque aqui o seguro não é tão comum, e em perícia, que eu saiba, não tem nem seguros. Quer dizer, nós somos pessoas de responsabilidade de nomeação do juiz, nós não somos empregados, somos auxiliares do juiz. E o juiz, na hora do processo, ele não toma partido, nada a nosso favor. Claro. Ora bem, se a telemedicina for legal, não é? Portanto, se o médico pode fazer telemedicina, então, ou bem que fez uma perícia bem feita, ou que foi mal feita. Mas não é por ser por telemedicina, à distância, que só por si a perícia é mal feita. Estão a entender? O princípio é este. Não é por ser online que a perícia é má. É má porque a perícia em si pode ter sido mal feita. Às vezes até por negligência, por não saber utilizar as tecnologias. Pode acontecer. Mas não é só por si, a telemedicina não é boa nem é má. Não sei, faço-me entender, não. A teleperícia. E por isso, no Brasil teve esse problema, porque como proibiram a telemedicina e a teleperícia, quem fez teleperícia, de repente é confrontado. Então, tudo o que eu fiz era mal feito. E vão-me acusar, não é? Existe uma questão que nos incomoda muito, que é o fato da perícia envolver a simulação.
A simulação. Isso, a presença ou não de terceiros que a câmera não vai mostrar, a participação dos assistentes técnicos, como controlar isso nesse ambiente virtual, né? Isso tem nos incomodado muito e a gente já entendeu que é necessária a regulamentação, a organização e formação de leis para esse universo novo. E, no entanto, muita gente se arrisca, começa a fazer. Eu acredito que a insatisfação e o questionamento do professor Paravidino venha muito dessa expectativa que nós temos em torno das nuances da realização do ato pericial. Ele foge muito do controle das nossas mãos dentro desse contexto, pelo menos até esse momento. É assim que a gente tem visto esses fatos, não é? Sem dúvida. Inclusive, a semiologia, aplicar a semiologia nesses casos é complicado. A análise de face através de uma câmera, o cara pode imitar tudo. Pessoalmente, ele não tem como imitar. Você coloca ele, por exemplo, de costas para o assistente, não vai receber nada de instrução. Pela câmera, ele pode receber instruções de alguém que está lá. Sabe como é que funciona isso? Aqui funciona assim. Tem toda a razão. E por alguma razão, o custo duro há tanta resistências legítimas, atenção, à telemedicina. Não estou a dizer que... mas lá está, o médico é soberano em Portugal. Se o médico achar que deve fazer, pode fazer, faz. Exceto na dermatologia, aí o telerastreio é obrigatório na primeira consulta. A recolha das imagens da íris e tal, isso também é uma coisa relativamente mecânica, não é? Mas, se o médico achar que não tem condições para fazer a telemedicina, não pode ser obrigado a fazer a teleperícia. Agora, se aceitar fazer, pois tem que... assume também a responsabilidade por falhas do sistema. Você vê que a nossa realidade aqui está distante da realidade europeia, porque nós não temos a discussão nem do telerastreio. Nem sequer isso. Não, aqui a gente está num momento de discussão relacionada ao teleatendimento, à teleconsulta. Tipo call center, é? Oi? O médico em call center. A teleorientação. Algumas empresas estão se movimentando, fazendo contratação de profissionais. Como eu lhe falei, alguns convênios já estão se movimentando com plataformas para a realização do atendimento. Os convênios controlam o pagamento do médico. Eu tenho alguns amigos médicos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especialmente, fazendo por conta própria, utilizando o PayPal, utilizando cartão de crédito para cobrança. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma discussão, uma live, com o Dr. Silvio e o Dr. Chau, que são especialistas na telemedicina aqui no Brasil, de São Paulo, e questionamos muito o termo de consentimento livre esclarecido, né? Gravação da consulta, que utilização isso pode ter no segundo momento, e as obrigações do médico e do paciente numa relação completamente nova para nós, né? A gente está numa fase aqui que eu acho que a pandemia vai forçosamente nos levar, e eu espero que sim, porque a ferramenta é fantástica. O senhor sabe disso, né, professor? É a comunicação humana que estamos fazendo agora, interoceânica, né? Intercontinental. Não podemos desinventar a roda, não. Não tem como fugir dessa possibilidade, mas construir modos de legalizar, até a possibilidade de eu estar aqui e abrir uma consulta com um colega nos Estados Unidos. Sim. Cartão de crédito, é um especialista, por exemplo, em doença temporomandibular, por exemplo. Ele opera lá e vamos conversar, eu tenho esse diagnóstico, mostro meus exames. E ele está lá, eu estou aqui, e a regulamentação do profissional em relação aos conselhos, né? O senhor falou que aí na Europa isso já está superado, porque se pode fazer. Aqui, será que eu posso fazer de alguém no Chile, ou no Uruguai, ou no Paraguai? Não pode? Não é? Como é que essas coisas estão acontecendo nesses países vizinhos? A pandemia
Está forçando a gente a olhar para o próprio umbigo, né? Porque manda que... Ou seja, o Mercosul não está funcionando na saúde, não. Não. Não há Mercosul da saúde. Mercosul, não. Não. E, infelizmente, por politização, o senhor está vendo aí na Europa que nós estamos numa situação envolvendo o Ministério da Saúde de forma crítica. Então, a integração interestadual, aí uma série de questões políticas que nos deixam à mercê de um segundo plano para essa discussão que estamos fazendo. O que a gente gostaria, né? A ideia é provocar, vamos fazer uma live com os dirigentes da BML-PM aqui no Brasil, de provocar fóruns de discussão para sugestões, para resoluções, para caminhar até para a legislação. Pois, uma matéria muito importante também na telemedicina é a proteção dos dados pessoais. Se quiser que eu fale um bocadinho sobre isso na Europa, e depois podemos fazer a comparação. A certificação digital aqui é uma realidade para nós na questão do direito, mas é fundamental o uso do certificado digital, a codificação de dados e a guarda. Pode falar assim à vontade, professor. Quanto tempo? 10 minutos? 5 minutos? O tempo que o senhor desejar, fica à vontade. É um grande bate-papo. Depois a gente, como falamos, editamos, fazemos pequenos cortes. Vamos compartilhar a tela. Perfeito, fica à vontade. Ora bem, portanto, temos o papel central do responsável pelo tratamento de dados pessoais no Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento Europeu e a Lei Interna 58/2019. O responsável pelo tratamento de dados pode ser uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva. Pode até ser uma autoridade pública, ou uma agência, ou um organismo, mas é a pessoa que determina os fins, portanto, o para quê, e os meios, o como do tratamento dos dados pessoais. Temos que este regulamento procura também regular a questão da proteção dos dados de saúde, que são dados considerados, agora já não se fala bem em dados sensíveis, mas em dados que carecem de uma proteção especial. Uma matéria que não regula são os dados pessoais de pessoas falecidas, embora depois a lei interna tenha aí qualquer coisa sobre isso. A ideia de que a pessoa, quando falece, enfim, pode designar, quer dizer, não depois de falecer, mas pode deixar designado para, quando morrer, ter um gestor de dados, alguém que vai gerir os seus dados pessoais pós-mortem. Dados como a sua vida privada, imagem, comunicações, e, portanto, será esse gestor que vai exercer os direitos de acesso, retificação, apagamento, etc. Portanto, a pessoa designada para o efeito. Ou então, se a pessoa não designar uma espécie de um curador de dados, os herdeiros legais. Terá o cabeça de casal, em princípio. Isto é importante porque, no fundo, é a pessoa que vai gerir a nossa imagem, o que fica nas redes, no YouTube, no Facebook, Instagram, portanto, a nossa pegada digital, que pode ser, enfim, não é? Objeto de múltiplas interpretações. Aqui temos a questão do enquadramento desse direito dos dados pessoais no âmbito do chamado direito à autodeterminação informativa, a ideia de que cada um tem o direito a gerir a sua informação pessoal e, portanto, vemos essa ideia no Tribunal Constitucional, no Supremo Tribunal de Justiça e até no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que vem falando já também nesse direito à autodeterminação informativa. Muito importante nesta matéria também é a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, e o caso de referência é justamente o caso Google Spain contra a Associação Espanhola de Dados Pessoais e Mário Costerra. Muito basicamente, esse caso diz respeito a um senhor que
sempre que pesquisava no Google o seu nome, era remetido para um link para uma página das finanças espanholas. E essa dizia que ele tinha uma dívida ao fisco. Então ele, enfim, aquilo já era uma dívida antiga e ele queria que retirassem aquela informação da internet. A Google disse que não tinha nada a ver com isso, que aquilo era um trabalho puramente técnico, que ela não era ela que escolhia a informação, que era o método de pesquisa e que por isso era um trabalho técnico, mas o senhor não ficou contente e pediu à Associação Nacional de Proteção de Dados para obrigar a Google a remover, o que a a Agência Espanhola de Proteção de Dados fez, portanto condenou a Google na retirada desses links do motor de pesquisa. A Google não ficou contente e recorreu para o Tribunal de Barcelona, o Tribunal Mercantil de Barcelona. Ora bem, o Tribunal de Barcelona ficou na dúvida, mas será possível, de facto, obrigar uma empresa que faz este tipo de serviços, como a Google, obrigá-la a pagar os resultados do motor de pesquisa? Isto não será um controle da liberdade de informação, não será... enfim, temos base legal para obrigar a empresa a fazer isso? E, portanto, quando o Tribunal Nacional tem dúvidas sobre uma norma da União Europeia, tem que mandar um pedido de interpretação para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que nas questões do direito da União Europeia é o órgão supremo, é o Tribunal Supremo. Ora bem, o Tribunal de Justiça da União Europeia disse que, muito sucintamente, disse que essa atividade de indexação de páginas disponíveis na internet que contêm dados pessoais é uma operação de tratamento de dados e, por isso, está sujeito ao regulamento, que o facto da Google ter a sede nos Estados Unidos não impede a aplicação do regulamento, uma vez que a Google está presente no mercado europeu vendendo publicidade, neste caso para a Espanha e não só. Portanto, a Google faz negócio na Europa. Aliás, a Google, o Facebook, neste momento, tem cerca de 85% do bolo da publicidade à escala, se não é mundial, é pelo menos a Europa e as Américas, não é? É uma coisa brutal. Os média tradicionais estão, enfim, em grandes dificuldades porque hoje as empresas contratam a publicidade, sobretudo à Google e ao Facebook. Empresas que ainda há pouco tempo estavam numa garagem ou coisa assim. Bem, seja como for, o Tribunal disse que os senhores da Google têm que cumprir a lei europeia. E que justamente esse é um tratamento de dados e que é o chamado direito ao esquecimento. Portanto, a pessoa tem o direito a que os dados que já não são relevantes têm o direito a que, e que podem afetar a sua imagem, a pessoa tem o direito a gerir a sua imagem. Assim como quando sai à rua, tenho o direito de primeiro fazer a minha higiene pessoal, de me preparar, de me vestir, as mulheres até fazem maquiagem, não é? A pessoa não vai para a rua como está a dormir. A mesma coisa sucede com a internet. Nós não podemos estar na internet expostos como se estivéssemos de qualquer maneira. A menos, lá está, que haja um interesse público no acesso à informação. E o Tribunal ressalvou justamente isso. Relativamente aos políticos, a pessoas que desempenham um papel ativo, em termos que vivam da publicidade, ou seja, políticos, artistas, etc. Essas pessoas, enfim, já têm a sua privacidade comprimida e por isso também não podem exigir que não se saiba nada sobre elas. Portanto, aí, esse direito ao esquecimento é um direito menos forte. Enfim, uma breve nota sobre o tratamento de dados. Depois temos aqui justamente os princípios sobre o tratamento de dados pessoais,
os requisitos de licitude, por exemplo, na lei portuguesa, a partir dos 13 anos, os consentimentos que os menores dão para tratamento dos seus dados pessoais no âmbito de serviços da internet é válido, o que significa que toda a captação de imagens, de sons, toda a sua pegada eletrónica, e eles passam a vida ligados à internet, é legal a partir dos 13 anos. Toda a recolha de dados dos menores a partir dos 13 anos é legal. A meu ver, aqui foi-se um pouco longe demais. Acho que 13 anos é muito cedo, não é? Temos depois também a questão dos direitos dos titulares dos dados pessoais, o direito de transparência, o direito de acesso, a retificação e apagamento, a limitação do tratamento, a portabilidade dos dados e a oposição à definição de perfis, bem como a oposição à sujeição a decisões individuais automatizadas. A questão do direito ao esquecimento, que é uma questão que tem, de facto, suscitado grandes problemas, porque, mas como é que é? Agora a pessoa pode ir às finanças e dizer, olha, quero apagar o meu histórico. Será possível? Eu posso ir ao hospital e dizer ao hospital, olha, pague o meu registro clínico. Será que eu tenho o direito ao esquecimento? Chega aí? De ir ao hospital, de ir a uma clínica privada, de ir onde tem o meu registro, tem o meu histórico de saúde, os tratamentos a que já fui sujeito, intervenções cirúrgicas, etc. E eu digo, olha, os senhores agora apaguem isso tudo que eu não quero saber do meu passado. E veremos, portanto, que o regulamento também estabelece limites a esse direito ao esquecimento. E depois temos algumas obrigações específicas dos responsáveis por tratamento de dados. Por exemplo, imagine-se uma clínica estabelecida no Brasil, mas que faz acompanhamento de brasileiros residentes em Portugal. Bem, essa clínica também tem que designar para o mercado europeu um representante, portanto alguém, porque uma vez que está a fazer tratamento de dados pessoais de residentes na União Europeia. Tem que adotar medidas técnicas e organizativas adequadas, designadamente em termos de software, de tecnologias, etc. Proteção de dados desde a concepção e por defeito. Dever de registro dos tratamentos, especificando determinados elementos. Claro que isto não se aplica a PMEs, portanto, empresas com menos de 250 trabalhadores. Há um dever de cooperação com a autoridade de controlo, o dever de aplicar medidas de segurança informática adequadas ao risco, e temos a este propósito até uma outra lei, que é a Lei da Cibersegurança, que estabelece que os hospitais, as clínicas e o setor da saúde em geral está sujeito a deveres especiais de segurança informática, o que significa que o software que utilizam, a tecnologia que utilizam deve ser uma tecnologia robusta, segura, não podem usar sucata para fazer a telemedicina. Deveres de notificação da autoridade de controlo, havendo quebras de proteção de dados, dever de avaliação de impacto e de consulta prévia à autoridade de controlo, embora aqui os médicos estejam isentos dessa obrigação. Dever de designação do encarregado de proteção de dados, mas só para quem está estabelecido na Europa. Portanto, se a empresa não está estabelecida na Europa, não tem que designar um encarregado de proteção de dados. Tem apenas que designar um representante. E este encarregado de proteção de dados só é obrigatório para as grandes empresas, para as empresas que façam, e para os organismos públicos. Para os organismos públicos é obrigatório para todos, embora depois possa ser partilhado. Mas para as empresas só se aplica às que fazem tratamentos em grande escala. A possibilidade de fazer prova do cumprimento do regulamento através de códigos de conduta, procedimentos de certificação, incluindo selos e marcas, aprovados pela Comissão Europeia ou pela Autoridade de Controlo. E, portanto, hoje, atualmente, até há aqui um grande mercado, que é o mercado da certificação, por exemplo, de proteção de dados. Assim como há certificação em matéria de higiene, de segurança no trabalho, não é? A certificação dos automóveis, a chamada inspeção periódica, também há agora este novo mercado, que é o mercado da certificação da segurança informática, tanto das empresas como dos organismos públicos. E, portanto, ou seja, a ideia de que as empresas
Aliás, como sucede, por exemplo, com a questão com os contabilistas, não é? Alguém que certifica que a segurança informática da empresa está de acordo com o que é exigível. A questão da responsabilidade civil sobre a proteção de dados, mas enfim, se houver depois alguma questão específica sobre isto, apenas diria a este propósito que se não há responsabilidade objetiva por parte do responsável pelo tratamento de dados, há pelo menos uma inversão do ónus da prova. Porquê? Porque é o responsável pelo tratamento de dados que tem que provar que fez tudo, portanto, que a eventual violação de dados pessoais não lhe é imputável. Estão a ver? Portanto, o critério geral da responsabilidade civil é o de que o lesado tem que provar o facto, o dano, a culpa e o nexo de causalidade. Isto em termos do direito geral. Aqui basta provar a lesão, a violação dos dados pessoais. Presume-se que essa lesão resulta de uma falha do responsável pelo tratamento de dados. Portanto, se não é responsabilidade objetiva, pelo menos há uma inversão do ónus da prova. Da culpa, não é? Da questão da culpa e por aí. Doutor Carlos Chagas, eu por mim... Professor, falamos bastante sobre proteção de dados. Se houver agora alguma questão que entenda pertinente, ou professor, sobre a questão no Brasil também, não é? Eu quero, na realidade, assim, já temos 1 hora de gravação, de convívio. Aí em Portugal já são 11 da noite. Eu sei que o dia foi longo. Os seus afazeres lhe tomam um grande tempo do seu dia, as responsabilidades acadêmicas. Eu quero reiterar o grande agradecimento pelo aceite do convite, o carinho conosco. O Instituto Carlos Chagas está de portas abertas. Nós vamos nos encontrar muito mais, se Deus quiser. Quer dizer, esse momento, ele cria umas pulgas atrás da orelha, uma vontade enorme de estudar mais, né, professor? E o senhor, doutor André, doutor Nuno, vocês trazem muita informação distante da nossa realidade e espelhos, né? Porque a gente pode aprender muito, lutar para construir aqui. Tem muita coisa para fazer aqui no Brasil. E a Europa é um grande exemplo. Portugal é uma nossa segunda casa, né? Estamos unidos pelas nossas histórias. É verdade. Eu, sim, professor, quero libertar o senhor desse compromisso, o senhor poder descansar também. Professor Paradidinho, muito obrigado. Doutor Márcio Babins entrou aqui, ficou escondidinho, quietinho, um colega nosso. Não se preocupe com as poucas pessoas, porque nós temos visto assim, o número de lives aqui no Brasil quadruplicou. Aí nem sempre tem muito público, mas a gravação permite a gente deixar aberto para as pessoas verem no segundo momento. Muito bem. A experiência é maravilhosa, já tem mais de 3.500 pessoas envolvidas com essas lives no segundo momento, né? Quando as pessoas podem, às vezes, no horário livre, assistem. E tem Muitos parabéns. Isso, né? Muito bom, muito prazeroso. Muito obrigado a todos que compareceram. Doutor, um grande abraço. Um grande abraço ao doutor André, a todos em casa, a família. Fique com Deus em paz. Muito obrigado, professor Paradino, Márcio, a Rose. Vou liberar vocês. Um abraço. Boa tarde, obrigado.